Então, como eu havia dito, né, a gente vai ter o prazer, nós todos do grupo de estudos, todos que se interessam por processo, por direito, por filosofia, por história, por ciência política, nós vamos ter hoje o prazer de escutar o Dr. José Lázaro Alfredo Guimarães. É mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, graduado pela Universidade Católica de Salvador, professor da Universidade Católica de Pernambuco, é desembargador federal decano, é o mais antigo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que encampa 6 estados, e também foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado por ter vindo, doutor Lázaro. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui. O doutor Hélio foi meu professor no mestrado, professor de processo tributário, é um magistrado por quem eu tenho admiração, é um mestre por quem eu tenho também uma grande admiração, de modo que eu não poderia deixar de atender esse convite, aliás, que já chego aqui com um certo atraso, mas as atividades são múltiplas, claro. Para alguém que já está numa idade avançada, que não tem essa energia toda que o doutor Hélio tem, mas eu estou aqui com muita satisfação, com alegria de participar desse seu trabalho. Muito obrigado. Bom, eu começo indagando do seguinte: eu tenho escutado falar bastante de que o Poder Judiciário ele trabalha com processos e com gente. E gente é mais importante do que processo. É dentro dessa perspectiva que eu queria começar a nossa conversa. Nós temos um novo Código de Processo Civil que estabelece N procedimentos, mas às vezes nós esquecemos dessa realidade factual, que gente é o mais importante. Estava vendo há pouco o Comum de Passos, falando dentro do seu tempo sobre esse aspecto. É dentro dessa linha que eu queria perguntar. O doutor Lázaro, pelo que eu sei, constou 4 vezes em lista para o Superior Tribunal de Justiça. Sim. Eu queria que falasse dessa experiência, doutor Lázaro. Eu ingressei na magistratura federal, não na Justiça Federal, na Justiça do Distrito Federal em 1980, e vindo do Ministério Público da Bahia. Então, somando o Ministério Público da Bahia, a Justiça do Distrito Federal e a Justiça Federal, já são de 77 para cá, quase 40 anos, né, de atividade. E nesse período, depois eu vou falar sobre essa questão, que parece que esse fato de eu ter entrado em lista 4 vezes para o STJ não é tão relevante para mim, para mostrar a importância da visão que todos os operadores, inclusive o juiz do direito, deve ter quanto ao processo servir a pessoas, né? E mais adiante, além disso, a paz social, né? O professor Comum de Passos, que foi meu professor também, foi meu professor no curso de especialização, ele acentuava isso, que entre as 2 finalidades básicas do direito processual, né, a segurança da ordem jurídica, a segurança jurídica e a paz social, o mais relevante é se alcançar a paz social. A finalidade básica é essa. Bem, mas nesses anos todos de atuação na justiça, eu tenho tido oportunidade de, eu lhe digo com toda franqueza, de verificar uma evolução nesse sentido, de compreender o juiz, o membro do Ministério Público e cada vez mais o advogado, compreender que é preciso ver
a pessoa que está participando daquela relação jurídica, da relação jurídica que é o processo, e buscar encontrar um modo de resolver aquele conflito de interesses de modo a aqueles valores, né, que são essenciais ao próprio ser humano, que eles sejam preservados, atingidos. Mas teria alguma sugestão? Eu pergunto no seguinte sentido, dentro dessa linha. Bom, assim como existem as pessoas para as quais as normas são aplicadas, também tem as pessoas que aplicam as normas, que também, nas outras oportunidades, são também sujeitos dessas normas, não é? Aí eu perguntaria, por essa experiência enorme que possui, nós temos o Superior Tribunal de Justiça como um tribunal fundamentalíssimo no Brasil, assim como o Supremo Tribunal Federal. Haveria, com toda a sua experiência de vida, alguma sugestão de mudança sobre como é que efetivamente o STJ está sendo composto? Esse sistema atual é realmente o melhor? É possível aperfeiçoá-lo? Eu acho que é difícil se encontrar um outro meio. Eu digo, nas 4 vezes em que eu entrei em lista e concorri, acontece que eu não dei sorte de ser escolhido. Isso acontece, né? Isso acontece. Eu recordo, a primeira vez que eu entrei em lista, o escolhido foi o que veio a ser o ministro Aldir Passarinho Júnior. Ele tinha um círculo de amizades na esfera de decisão que prevaleceu, não é? E assim foi sucedendo, entendeu? De modo que eu não me sinto injustiçado de modo algum, não acho. Não fui porque não tinha que ser mesmo, e na verdade eu estou bem. É algo, inclusive, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de manifestar o meu posicionamento quanto a essa questão de modificação da posição dos juízes nessa escala do poder judiciário, né? Juiz substituto, juiz titular, juiz de tribunal, juiz do STJ, juiz do Supremo. Eu participei de um seminário nos Estados Unidos, no centro de formação funciona em Washington. O correspondente ao Conselho da Justiça Federal brasileiro, porque é o Judicial Center, Federal Judicial Center. Então, eu tive a oportunidade de conversar com os juízes e senti algo que me parece importante entre eles. O juiz que é nomeado, juiz federal de tal seção, não é? Juiz federal de tal seção, juiz da Corte de Apelação, não é? Pode chegar não tem a menor expectativa de chegar a juiz da Suprema Corte. Então ele vai realizar o trabalho dele pensando em realizar o trabalho dele, não tem a menor preocupação. Tanto que é algo que eu também notei, os políticos nos Estados Unidos, eles dão mais importância ao trabalho político de convencimento para a escolha dos juízes federais e dos juízes das cortes de apelação. É a preocupação maior deles, são aqueles que estão mais perto dos eleitores dele. E outra coisa, que eles integram o Partido Democrata, o Partido Republicano, e quando eles são responsáveis, assim, o partido responsável pelo recrutamento de um juiz federal, de um juiz de corte de apelação, de um juiz da Suprema Corte, aquele partido
vai ser cobrado, eles sabem disso, seja positivamente para aplaudir, seja negativamente para criticar e prejudicar eleitoralmente o partido quando o juiz não tem um bom desempenho. Então ele não tem essa preocupação. Eu acho isso importante. Agora, nos Estados Unidos, está ocorrendo um fato que, pelo menos para mim, um tanto inusitado. Porque como nos Estados Unidos há também o sistema, porque no Brasil há o concurso público, nos Estados Unidos há a eleição, não é? Então, eleição para uma parte nos estados, mas na Justiça Federal não. Certo, mas eu digo o seguinte, agora, o que está ocorrendo é que está havendo em alguns estados dos Estados Unidos uma tensão no sentido de que alguns juízes estão tomando atitudes que alguns políticos norte-americanos acham que não deveriam ser tomadas, e aí estão utilizando a possibilidade de elaboração de leis, vou dizer assim, contra os juízes. Então, esse sistema político de eleição, que em parte dos Estados Unidos existe, seria adaptável ao Brasil? Não acredito que de maneira alguma. Tanto que eles, cada vez, por exemplo, na Justiça Federal, eles já há muitos e muitos anos, eles não adotam esse sistema. E em muitos estados que adotavam, a eleição fica restrita a alguns magistrados, né, de pequenas cortes para escolha. Né? No âmbito o que corresponde, né, os attorney, né, o que corresponde ao nosso Ministério Público é que há a eleição. Fora o Attorney General, que é nomeado pelo Presidente da República no âmbito federal. Mas eles, cada vez mais, eles sentem que esse sistema eleitoral não funciona, porque termina misturando, né, interesses políticos. Mas, por outro lado, nós estávamos conversando agora de um caso clássico, de um leading case, Marbury versus Madison, nos Estados Unidos. E esse leading case teve muito a ver com a escolha de vários juízes de paz por um presidente da República que não foi reeleito. Aí um novo presidente da República, conjuntamente com seu secretário de Estado, não quis dar posse àqueles que foram escolhidos pelo presidente anterior e que foi vencido. E essa é a origem do Marbury versus Madison. Quer dizer, às vezes se escreve certo por linhas tortas. Mas o sistema eleitoral isso é século XIX, início do século XIX. Não pode funcionar mais. Nós vemos como são deturpadas as eleições hoje. Certo. O pronunciamento, e o CNMP, a vontade popular, como ela é expressa mediante esse sistema, quanto à eleição, a escolha de representantes do povo, representantes do Estado, Câmara, Senado, representantes do Poder Executivo, é o único meio também. Não existe outro meio. Mas provocando um pouquinho, há pouco eu falei do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que está como candidato à presidência da República em Portugal, eleição em janeiro, pelo menos o primeiro turno em janeiro. Pois bem, então, quando surgiram os tribunais constitucionais portugueses, o professor Marcelo Rebelo, ele colocava uma espécie de exposição de motivos para a criação dos tribunais constitucionais, mais ou menos o seguinte: ora, se os juízes das cortes constitucionais, se esses juízes compõem um cargo político, então, na Europa, há necessidade, dentro de uma democracia, de cargo político ter mandato. E é dentro dessa linha de raciocínio que os juízes dos tribunais constitucionais europeus têm mandato. A ideia base seria essa. Trata-se de um cargo político, e cargo político dentro da democracia deve ter mandato. Aqui no Brasil se discute a questão do mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso enfraqueceria os ministros? O que pensa? Não, sobre a fixação de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que desde a nossa primeira Constituição republicana, né? Primeira Constituição republicana, eles são escolhidos pelo Presidente da República, e eles têm uma função marcadamente política. Me parece que é importante, entendeu? Que é justo e democrático que eles exerçam essa função por um período certo, para evitar
um domínio, fala um pouquinho mais alto, né, para evitar um domínio, uma posição de mando que pode se desvirtuar certo, com essa repetição, com esse prolongamento, né? É claro que vai se perder a experiência do juiz, né? Nós não teríamos, por exemplo, durante um bom tempo, um juiz como Moreira Alves, como Sepúlveda Pertence, né? Mas durante o tempo que eles tivessem, que deveria ser um tempo razoável, 8 anos, digamos assim, me parece que é importante, para ver essa renovação, até porque o poder político é uma ideia assim, fundamental da democracia, do regime democrático. Ele deve estar sujeito à alternância, à renovação, constância. O modo de renovação é esse. Agora, quanto às demais esferas, né, do Poder Judiciário, me parece que o mandato, né, não seria melhor. Mas eu lhe pergunto o seguinte, dentro dessa linha vertical, Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral é muito importante, tribunais regionais eleitorais, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, as turmas nacionais, a Turma Nacional de Uniformização, dos Juizados Especiais Federais. Então, nós já temos no Brasil mandatos, Justiça Eleitoral, os conselhos. O que é que pensa dessa experiência? Porque foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público entre 2011 e 2013. Teve uma experiência no Conselho Nacional. E aí, o que achou dessa experiência com o mandato, embora não no órgão do Poder Judiciário? E também deve ter participado bastante na Justiça Eleitoral. Eu fui por 3 mandatos de 2 anos, sendo um na Bahia, um no Mato Grosso do Sul, mas foram 4 meses só, e um aqui em Pernambuco, 2 anos. Né? 2 anos na Bahia, 2 anos em Pernambuco, 2 anos no Mato Grosso do Sul. Mas aí, quanto ao Conselho Nacional do Ministério Público, o mandato eu acho que é muito curto. Certo. São 2 anos. Prorrogado. Então, digamos, são prorrogados. Mas quanto ao juiz escolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, há uma tradição da Justiça Federal, que vem lá do Tribunal Federal de Recursos, de não conceder, não prorrogar o mandato. Nós ficamos só 2 anos mesmo lá. Então, o juiz chega, quer dizer, o juiz que vai para o Conselho Nacional do Ministério Público, ele chega e aí começa a atuar, a conhecer, né? As questões que lhe vão ser submetidas lá no CNMP. Depois de um certo tempo é que ele vai realmente tomar, ter o domínio daquele material todo sobre o qual ele vai decidir. Naquele momento ele já vai estar perto de sair. Eu acho que o mandato do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público devia ser de 4 anos, com prorrogação por mais 4. Aí daria tempo para consolidar, né, a atuação dos integrantes, dos conselheiros. Agora, na Justiça Eleitoral, em que o mandato tem funcionado, porque a Justiça Eleitoral tem funcionado bem no Brasil. Nós temos hoje, já se diz que o melhor sistema de realização e apuração de votos do mundo. Posso fazer uma provocação? O doutor Francisco Queiroz, Bezerra Cavalcante, ele chegou uma vez, nós temos esse gravado, a afirmar que a justiça eleitoral no Brasil era muito boa no que diz respeito a realizar a eleição, mas nas outras tarefas ela tem dificuldades, por exemplo, quanto a financiamento de campanha, controle da propaganda. Exatamente.
É porque também acontece isso mesmo que eu falei em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, eu digo pela experiência que eu tive, porque eu não fui juiz de primeira instância, juiz eleitoral de primeira instância, porque quando eu atuei como juiz de direito em Brasília, Brasília não fazia eleição, não tinha. Foi na época do regime militar. Certo. Bem, então a minha experiência é de juiz de Tribunal Regional Eleitoral. Quando nós, como juízes federais, chegamos ao tribunal, nós vamos começar a conhecer a legislação eleitoral, certo, que ela muda. É verdade. Quase toda eleição muda, né, a legislação. Aí mas tem aquela base, vamos conhecer o direito eleitoral. Quando nós começamos a nos sentir assim, senhores do direito eleitoral, está terminando o mandato. Não é? Aí está terminando já. E por isso é que se realiza bem a eleição, apura-se direito hoje em dia, voto com o auxílio da máquina, né? A tecnologia, tudo bem, mas tem esse lado, né, da própria aplicação do direito eleitoral, que às vezes deixa a desejar. E a questão de imprimir, porque nós votamos eletronicamente no Brasil. E eu creio que seja um dos poucos países, não sei se tem outro, onde há votação eletrônica. Mas também se discute que essa votação eletrônica deveria ser impressa. Semana passada isso foi bastante discutido. O que é que pensa a respeito? Há um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e vai à apreciação do Senado agora, exigindo a impressão do voto. Me parece que é desnecessário. Certo. Pela experiência. Eu recordo que eu estava no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia na eleição de 1985. Lá na Bahia foi quando Valdir Pires foi eleito, certo, lá, Miguel Reis foi eleito aqui em Pernambuco, né? Foi a eleição, a primeira eleição assim, depois já nos estertores do regime militar, foi 3 anos antes da nossa Constituição. Foi a primeira eleição na Bahia que se usou recursos de informática. Eu recordo que os computadores eram imensos, tomavam assim uma sala dessa inteira, eram máquinas imensas. Os rolos, né, os rolos de armazenamento, coisa que hoje em dia cabe num chipzinho pequenininho, eram também grandes, né? Eram os rolos que armazenavam os dados. E, na verdade, só se fazia, naquela época, o somatório da apuração. A apuração era feita nas sessões eleitorais encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral e a comissão apuradora se valia desse recurso. Agora, de 85 para cá, nós temos 30 anos, não é isso? E aí eu lhe pergunto o seguinte, mas como mudou hoje em dia? É imediato. Se vota até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, quando chega 8 horas da noite já se sabe o resultado. Aí é onde eu faço a ponte com o processo eletrônico. Sim, aí só para completar, só para concluir quanto à impressão do voto, eu indago o fato de a máquina, depois de coletado o voto, ter que imprimir, parece trazer 2 problemas. Primeiro, se não iria atrasar esse processo, o procedimento, né? Porque já implicaria num tempo maior, né, para imprimir e guardar os votos impressos. Depois, aquelas juntas eleitorais teriam que coletar e dividir todo esse material, colocar num certo local e guardar ou mandar para o Tribunal Regional Eleitoral. Iria complicar, seria um complicador, e me parece desnecessário, porque há possibilidade de se prevenir fraude
Isso é auditar. Né, de prevenir fraude é possível prevenir fraude por meios eletrônicos e apurar fraudes por meio eletrônico. Nós temos uma Polícia Federal hoje em dia quanto a esse aspecto, uma Polícia Federal que tem um quadro que está cada vez mais aparelhado para investigar fraudes cometidas por meio eletrônico. Eles estão cada vez mais preparados. Então é perfeitamente possível. Então esse voto impresso é desnecessário, vai ser custoso. Quanto vai custar se alterar esse equipamento? É que a gente tem um tempo, e eu queria passar para o próximo bloco exatamente com a questão do processo eletrônico, não é? Porque a vida hoje em dia, inclusive os livros, tem o e-book, está cada vez mais informatizada no meio web, e também o judiciário. Não é só o judiciário eleitoral, o judiciário federal comum, eu creio que o judiciário em geral, nós temos aí o PJE e vários outros sistemas de informática. No próximo bloco eu queria conversar exatamente sobre isso, o novo Código de Processo Civil e o processo eletrônico no Poder Judiciário brasileiro. Mas por que fora do Brasil o processo eletrônico não assumiu essa mesma importância que já assumiu no Brasil? Nós estamos mais adiantados do que os outros países ou não? A gente continua no próximo bloco.